Ouvi meu filho dizer ao médico suspender meu tratamento pós-AVC. 3 meses depois, eu me recuperei. Sempre fui daquelas mulheres que passam despercebidas no meio da rua, mas que carregam o peso do mundo nas costas sem nunca reclamar. Meu nome ninguém conhece fora do bairro, mas aqui, durante anos, me chamaram de a dona do Joãozinho, porque tudo que eu fazia era por ele. Meu único filho. O motivo de eu ter acordado cedo por mais de 40 anos. Mesmo nos dias em que o corpo gritava para continuar deitada. Fui mãe e pai. Fui chão e teto. Fui colo e disciplina. Fui abrigo. Tive o João com 23 anos, depois de uma gravidez que começou com medo e terminou em promessa. O pai dele me deixou grávida. Disse que não era hora de ter filho, que eu devia resolver. Mas eu já sentia o coração dele bater dentro de mim. E uma mãe, mesmo antes de dar à luz, já começa a amar com o corpo inteiro. Desde então, foi só eu e ele. Eu lavando roupa em tanquinho, cozinhando com gás emprestado da vizinha, vendendo pão de queijo na porta da escola, limpando casa dos outros, fazendo o impossível com quase nada que a vida me deu. João cresceu vendo tudo isso. Vendo eu descer do ônibus com o pé inchado, vendo eu chorar escondido atrás da porta quando o aluguel subia. Mas nunca deixei ele passar fome. Nunca. Nem nos piores meses. Se tinha só um prato de comida, era dele. Se tinha só um chinelo com a sola furada, eu usava e dizia que gostava daquele. Se tinha só uma roupa nova no Natal, era pra ele. E ainda assim, ele cresceu com tudo limpinho, cheirosinho, com o caderno encapado e a lancheira cheia. Nunca quis nada em troca. Eu dizia pra ele: meu filho, só quero que você seja alguém no mundo. Só quero ver você bem, com sua vida, sua casa, sua paz. E ele cresceu. Virou um menino inteligente. Sempre elogiado na escola, respeitador, educado. Quando passou no vestibular, foi o dia mais feliz da minha vida. Lembro que sentei na cama e chorei. Não chorei de tristeza, como tantas vezes. Chorei de alívio. De vitória. A gente morava num barraco de 2 cômodos e ele estava indo fazer faculdade. Um milagre. O meu milagre. Peguei tudo que tinha guardado. E o que não tinha também. Vendi minhas correntes. Peguei empréstimo com juros abusivos. Limpei banheiro de hospital para pagar mensalidade. Nunca reclamei. Nunca pedi nada em troca. Quando ele formou, me abraçou com aquele jaleco branco e disse: "Isso aqui é nosso, mãe." Eu achei que aquele abraço valia tudo. Que todo o resto da minha vida, mesmo com as dores nas costas, com as varizes, com o coração cansado, ia valer a pena por aquele gesto. Depois, ele começou a trabalhar. Ganhava bem. Comprou carro, se casou com uma moça bonita, dessas modernas, cheias de opinião. No começo, ela até me chamava de sogra querida. Mas com o tempo, fui percebendo que ela me achava incômoda. Eu percebia nas entrelinhas. Nas visitas rápidas. Nos jantares apressados. Nos presentes que nunca vinham mais. No Dia das Mães em que ele mandava mensagem no WhatsApp em vez de aparecer. Eu fingia que não via. Que não sentia. Mas mãe sente. Passei a vê-lo menos. A vida dele era muito cheia, muito importante, muito corrida. Mas ainda assim, sempre que precisava, eu dizia sim. Quando ele teve dengue, fui eu quem preparei a canja. Quando ele viajou e não tinha com quem deixar o cachorro, fui eu quem cuidou. Quando a esposa dele engravidou e ela ficou enjoada, fui eu que passei madrugadas do lado dela, com paninho na testa. Porque eu era mãe dele. E uma mãe não desliga esse amor, mesmo quando dói. Até que um dia, fui ao mercado sozinha. Estava tudo bem. Tinha feito arroz cedo, lavado o quintal, separado roupas para doar. Mas, no meio da volta, senti um peso estranho na cabeça. Tudo ficou turvo. As pernas bambearam. Caí. Não lembro da queda. Só de acordar num hospital. Luz forte. Cheiro de álcool. Um som repetitivo de máquina. Um tubo no meu braço. Um médico me chamando pelo nome com calma. "Dona Ivone, a senhora sabe onde está?" Tentei falar, mas a boca não respondia. A metade do meu rosto parecia morta. O lado direito do meu corpo estava mole. Tentei levantar a mão e ela não obedeceu. A angústia me tomou inteira. Um AVC.
Palavras que eu só ouvia nos noticiários agora eram minha realidade. Me explicaram que era possível recuperar, que eu ia precisar de fisioterapia, medicamentos, sessões constantes. Eu escutava tudo com a alma fora do corpo. Só pensava no meu filho, em como ele ia reagir, em como ele ia me cuidar. No terceiro dia, ele apareceu, bem vestido, rosto sério, olhou para mim como quem olha um paciente, não como quem olha a própria mãe. Me deu um beijo na testa, falou que ia ver com os médicos o que precisava ser feito. Disse: "Fica tranquila, mãe, tá tudo sob controle." Eu acreditei, mesmo com a voz dele fria, mesmo com o olhar apressado, mesmo com ele saindo do quarto olhando pro celular. E então, naquela madrugada, enquanto eu fingia dormir, ouvi. A porta do consultório ficou entreaberta. E meu filho, com uma voz calculada, disse ao médico: "Doutor, sinceramente, se não tiver muito o que fazer, talvez o melhor seja parar com tudo. Ela já viveu o que tinha que viver, e manter isso só vai atrasar a vida de todo mundo." Meu coração, mesmo fraco, explodiu por dentro. Ali, com metade do corpo paralisado e a alma inteira implorando por um gesto de compaixão, eu ouvi da boca do meu próprio filho que eu era um estorvo, que minha vida não valia o esforço, que ele preferia me ver calada, imóvel, enterrada, a ter que cuidar de mim. E naquele instante, mesmo sem conseguir mexer um músculo, eu chorei por dentro o choro mais doído da minha vida. A pior dor não é física. Não é o lado do corpo que não se mexe, nem a boca torta, nem a língua pesada que não obedece. A pior dor é ouvir o próprio filho dizer, com a frieza de quem negocia um contrato, que a sua vida já foi longe demais, que você não vale mais o investimento, que você, a pessoa que mais amou ele nesse mundo, agora é só um gasto, um obstáculo, uma peça velha fora do lugar. Naquela madrugada, meu coração bateu tão fraco que eu achei que ia parar de vez. E parte de mim queria mesmo que parasse. Eu pensei, se ele não me quer viva, para que continuar? Mas o coração de mãe é desobediente. Ele insiste. Ele bate, mesmo quando está sendo partido. Eu continuei ali, deitada naquela cama gelada, com a alma sangrando, mas o corpo resistindo. Passei o restante da madrugada com os olhos abertos, encarando o teto branco. Eu não conseguia me mover. Só pensar. E pensar demais pode ser uma tortura. Eu me lembrava dele pequeno, com febre, agarrado no meu colo. Me lembrava das noites em que eu passava sentada, abanando ele com um pedaço de papelão, quando o ventilador que tínhamos que dividir quebrou. Lembrava de como ele tinha medo do escuro, e eu deixava a luz do corredor acesa mesmo quando isso aumentava a conta. Lembrava de tudo. Cada pequena renúncia. Cada sorriso que ele me deu. Cada vez que eu disse sim quando queria dizer não. Tudo isso passava pela minha cabeça enquanto, do outro lado da parede, ele assinava minha sentença de esquecimento. Os dias seguintes foram uma sequência de ausências. Os médicos, com expressão protocolar, começaram a reduzir a intensidade do meu tratamento. Interromperam as sessões de fisioterapia diária. Diminuíram as visitas dos fonoaudiólogos. Passaram a me trocar de roupa com pressa. Alguns até me olhavam com pena. Não diziam, mas sabiam. Sabiam que ali estava uma senhora entregue. Uma paciente sem perspectiva. Eu ouvia tudo. Eu entendia tudo. Mas não conseguia reagir. Estava presa dentro de mim mesma. E essa prisão era cruel. Porque tudo dentro de mim queria gritar, queria se levantar, queria dizer: eu tô aqui, eu sou alguém, eu sou mãe. Mas eu era só mais uma cama ocupada. E meu filho? Ele não voltou mais. Depois daquela conversa com o médico, ele sumiu. Ficou 2 semanas sem dar notícias. Nem uma visita, nem uma mensagem. Nem para saber se eu estava viva. E a equipe passou a me tratar como um protocolo. Café da manhã deixado na mesinha sem nem olhar se eu conseguia comer. Banhos rápidos com água morna e silêncio. Eu existia, mas ninguém me via. Uma enfermeira, a dona Vera, foi a única que de vez em quando puxava uma cadeira e segurava minha mão. Ela falava de coisas simples, do neto que nasceu, do arroz que queimou, da novela que ia começar. E eu escutava tudo com os olhos. Porque era o que me restava.
Os olhos. O olhar ainda dizia: eu estou aqui. Eu ainda sinto. Eu ainda sou alguém. Ela foi a primeira a perceber que eu chorava. Que, mesmo sem som, lágrimas escorriam dos meus olhos toda a madrugada. E um dia, enquanto trocava meu travesseiro, ela disse baixinho: Dona Ivone, eu não sei o que fizeram com a senhora, mas eu vejo a sua força. E eu rezo por você todas as noites, tá? Aquela frase me sustentou por mais uma semana. Foi ela quem me ajudou a receber a fisioterapeuta escondida, num sábado. Disse que ia colocar um paciente extra na rotina e me ajudou a tentar mexer os dedos da mão. Um movimento pequeno, quase imperceptível. Mas para mim, era uma vitória. E naquele gesto, naquele dedo que tremeu, nasceu uma fagulha de vida. Eu senti algo que não sentia há semanas. Vontade. Vontade de voltar. Vontade de me provar viva. Não para ele, não pro meu filho, mas por mim. Por tudo que eu fui, por tudo que eu merecia, por todas as versões minhas que ainda existiam, mesmo machucadas. E ali, naquele leito frio, entre lençóis ásperos e paredes nuas, eu fiz uma promessa em silêncio. Eu vou voltar. Nem que seja só para ele me olhar nos olhos e ver o quanto ele se enganou. Porque uma mãe pode aceitar ser deixada. Pode aceitar ser esquecida. Mas uma mãe nunca vai aceitar ser enterrada viva. As horas no hospital não passavam. Elas se arrastavam. O relógio da parede fazia tic-tac como um lembrete cruel de que eu ainda estava ali, respirando, pensando, sentindo. Mas sem que ninguém quisesse minha presença. Eu era como uma planta esquecida num canto de cômodo fechado. Eu ouvia as outras famílias visitando seus parentes. Risos discretos, barulhos de sacolas, cheiro de perfume novo, gente levando flores, biscoitos, chinelos. E eu só ouvia o ranger da porta quando a enfermeira entrava, sem sequer olhar no meu rosto, colocando o prato de comida no apoio da cama com gesto automático. A comida sempre vinha fria, insossa, dura, como se refletisse exatamente o tratamento que eu recebia. Nos primeiros dias eu ainda tinha alguma visita. Uma prima distante, uma vizinha da rua onde morei por 30 anos. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui me apagando socialmente, elas também sumiram. Não por maldade, mas porque o mundo não espera ninguém. E quem está doente demais, quem não responde, quem não sorri, acaba ficando para trás. Eu comecei a ouvir as conversas sobre minha situação como se fossem sobre outra pessoa. A fisioterapia foi oficialmente suspensa. Disseram que eu não estava reagindo, que os custos não compensavam. Melhor focar no conforto, foi o termo usado por um residente apressado, que sequer sabia meu nome sem olhar na prancheta. Meu filho, nem um telefonema. A esposa dele, com quem dividi comida durante a gravidez dela, nunca apareceu. Eu pensava, será que eles contam pro resto da família que eu estou viva? Ou será que dizem que eu já não estou mais aqui? Será que os colegas dele sabem que ele tem uma mãe acamada num hospital público, esquecida, esperando pela morte como quem espera um ônibus que nunca chega? Esses pensamentos me destruíam. Eu tinha muito tempo para pensar. E pensar demais, quando se está doente, é um castigo. Comecei a imaginar minha própria morte. Se acontecesse, quem viria ao velório? Quem escolheria a roupa do enterro? Quem choraria por mim de verdade? Ou será que eu seria sepultada como indigente, com um nome rabiscado numa prancheta e um número no túmulo? Foi nesse ponto que minha mente começou a se fragmentar. E, ao mesmo tempo, resistir. Eu comecei a treinar meus dedos escondida. No meio da noite, eu olhava para as mãos, e mesmo sem conseguir movê-las, eu mandava ordens mentais. Fecha. Abre. Fecha. Abre. E um dia, uma das pontas do indicador tremeu. Um tremor mínimo, quase invisível. Mas eu senti. Era minha alma dizendo: você ainda está aqui. Dona Vera percebeu. Me olhou nos olhos, segurou minha mão e disse: a senhora quer tentar mais? Eu pisquei. Uma vez. Forte. Ela entendeu. E naquele dia, ela ficou comigo meia hora além do turno. Sozinha. Ajudando a dobrar os dedos da minha mão, mexendo meu braço, encorajando. Vamos lá, Dona Ivone. A senhora ainda tem muita coisa para viver. E eu me perguntei: o quê? O que ainda me restava?
Minha casa, eu sabia, devia estar trancada, com poeira. Minha vizinha deve ter estranhado meu sumiço, mas ninguém foi atrás. Meus documentos, minha identidade, tudo perdido em gavetas de hospital. E meu filho estava por aí, vivendo, trabalhando, sorrindo em reuniões, viajando com a esposa. Como se eu já estivesse morta. Ou pior, como se eu nunca tivesse existido. E mesmo assim, eu comecei a reagir. A raiva, a dor, a vontade de mostrar que eu não seria descartada assim, tudo isso virou combustível. Dona Vera me ajudava com pequenas coisas. Movimentar os pés, respirar mais fundo, pronunciar sons com a boca torta. Eu passei a tentar falar. No começo, só um som abafado. Depois, consegui sussurrar um A tão fraco que ela chorou ao ouvir. Chorou como se fosse uma filha. E, naquele dia, ela me abraçou com força e disse: "A senhora vai sair daqui andando. Eles vão te ver. Eles vão se arrepender." E ali, nos braços daquela mulher que não era sangue do meu sangue, eu senti um amor mais verdadeiro do que qualquer gesto que meu filho me deu nos últimos anos. À noite, deitada no leito com lençol grosso e cheiro de desinfetante, eu lembrava de cada etapa da minha vida. Os bolos que fiz pro aniversário do João. A festa junina em que costurei sozinho o chapéu de palha. O dia em que ele caiu da bicicleta e eu corri descalça pela rua com o coração na mão. Eu lembrei de tudo. E tudo doía como se tivesse acontecido ontem. E então eu decidi: eu não vou morrer. Não assim. Não desse jeito. Não esquecida. Não apagada. Não com esse peso no peito. Eu vou viver. Nem que seja por teimosia. Nem que seja por vingança. Nem que seja para um dia me sentar de frente para ele e dizer: eu ouvi. Eu vi. Eu senti. E mesmo assim, eu voltei. Você já sentiu que fez tudo por alguém, e mesmo assim foi tratado como se não existisse? Se essa história te lembrou de algo que você viveu, escreve nos comentários. Eu também fui esquecida. Seu desabafo pode aliviar sua dor. E talvez alguém aqui te entenda melhor do que você imagina. Acordar dentro de um corpo que não responde é como viver preso num cárcere onde os gritos são mudos e o tempo escorre em câmera lenta. Cada manhã era igual. Um teto branco, o cheiro ácido do hospital, a mesma enfermeira apressada que mexia em mim como se eu fosse um móvel velho a ser remanejado. Eu já nem olhava mais para os rostos. Não valia a pena. Eu tinha entendido que ali dentro, eu não era uma pessoa. Era um número de leito. Um CPF em estado vegetativo. Uma idosa sem prognóstico funcional, como ouvi certa vez um médico dizer, do lado de fora da porta. E, mesmo com o coração batendo, era como se eu já estivesse num velório, só que consciente. Mas havia uma única diferença entre mim e os outros pacientes esquecidos naquele andar. Eu estava ouvindo. Eu estava vendo. Eu estava sentindo. Por dentro, eu estava inteira. E essa consciência, que muitos considerariam uma bênção, às vezes parecia uma tortura. Porque tudo que eu percebia era dor. Era descaso. Era abandono. Era o eco da voz do meu filho dizendo que minha vida já tinha ido longe demais. Ele não sabia que eu tinha escutado. Que aquelas palavras estavam gravadas na minha alma como tatuagem feita com ferro quente. E cada dia, depois disso, virou uma contagem regressiva interna. Não para a morte, como muitos ali talvez esperassem. Mas para a volta. Para o momento em que eu poderia sentar na frente dele, não como mãe, mas como alguém que sobreviveu ao pior tipo de assassinato, o esquecimento. A morte em vida. Com a ajuda da Vera, aquela alma de luz disfarçada de enfermeira, eu comecei a treinar tudo. Cada dedo, cada movimento da sobrancelha, cada tentativa de som. Os exercícios eram dolorosos. O corpo parecia ter desaprendido tudo. Mas eu fazia. Chorando de dor, mas fazia. Ela me trazia panos para eu apertar, colheres de plástico para tentar segurar, letras de músicas antigas para tentar cantarolar. Eu era uma senhora com AVC reabilitando o corpo, mas por dentro, era um exército se preparando para um retorno de guerra. Uma tarde, Vera chegou com uma tesoura e perguntou: "A senhora quer cortar o cabelo?" Demorei para entender, mas pisquei devagar. Ela sorriu. "Tá comprido demais. Se a senhora vai sair daqui de cabeça erguida, tem que sair bonita."
Ela lavou meu cabelo com paciência, com carinho. Sentada numa cadeira de rodinhas, com uma bacia de água morna, ela passou shampoo de bebê e depois cortou minhas pontas com delicadeza. O toque dela me fez lembrar da minha mãe, da infância, do tempo em que alguém ainda cuidava de mim. E eu chorei. Chorei enquanto a água escorria pelo meu pescoço, sem som, mas com o peito fervendo. Naquela noite, dormi diferente. Pela primeira vez em meses, sonhei com coisa boa. Sonhei com uma mesa posta, com um cheiro de arroz soltinho, com um rádio tocando Roberto Carlos e minha mão segurando um copo de suco. No sonho, eu estava bem, rindo, respirando. E quando acordei, senti uma força que não sentia há muito tempo. A esperança ainda era pouca, mas era algo. E em situações assim, uma fagulha é suficiente para reacender uma alma inteira. No final da semana, a fonoaudióloga voltou. Disse que havia sobrado um horário por conta da desistência de outro paciente e Vera convenceu a me atender. Eu tentei falar. A boca falhou, tremeu, babou. Mas eu soltei um som. Um aalh longo e rasgado. A fono me olhou surpresa. Vera chorou. Eu também. Era pouco. Mas era muito para quem já tinha sido condenado à morte lenta. Cada microvitória me alimentava. Mexer o pé. Segurar a colher. Falar um som. E tudo isso, feito em silêncio, sem aplausos, sem flores, sem ninguém da família por perto. Porque, do lado de fora, minha ausência já era normal. O mundo andava. As pessoas viviam. E meu filho nunca mais apareceu. Nem para saber se eu estava viva. Nem para confirmar se eu tinha morrido. Acho que, para ele, tanto faz. E isso mudou algo dentro de mim. O amor que eu sentia por ele, aquele amor cego, maternal, cheio de perdão, começou a se transformar. Não em ódio, porque mãe, por mais ferida que esteja, raramente odeia. Mas em algo mais perigoso, decepção cristalizada. Um tipo de frieza amarga que não mata de vez, mas deixa a alma anestesiada. Eu passei a treinar não mais por carinho, mas por orgulho, por dignidade, por resposta, por mim. Eu pensei, quando ele me ver, quando ele finalmente me olhar nos olhos, ele vai perceber que não me enterrou. Ele vai se envergonhar. Ele vai ter que lembrar que a mulher que ele tentou esquecer é mais forte do que ele jamais imaginou. Era isso que me guiava. E, aos poucos, com cada gesto, com cada som, com cada lágrima derramada sozinha naquele quarto abafado e esquecido, eu voltava. Não como antes. Não como a mãe de antes. Mas como uma mulher que não aceita morrer em silêncio. Como uma sobrevivente do abandono. Como alguém que voltou para cobrar o olhar de quem um dia desviou o rosto. A recuperação não foi bonita. Não foi como nos filmes, onde a pessoa abre os olhos, dá um sorriso e volta a caminhar em 2 semanas. Não. A recuperação foi feia, lenta, cansativa. Foi cheia de recaídas, de dor, de dias em que eu queria desistir. Mas eu não desisti. Porque agora, eu não fazia isso por amor. Fazia por necessidade. Fazia por mim. Por justiça. Pela dignidade que me tiraram quando meu próprio filho olhou para mim e disse, com a frieza de um estranho, ela já viveu o que tinha que viver. Essa frase se repetia na minha cabeça como um martelo. E cada vez que ela voltava, eu me forçava a ir um pouco além. A fechar a mão mesmo com dor. A pronunciar um A mais firme. A tentar sentar na cama com as costas tremendo. A dor virou combustível. O abandono virou força. Porque às vezes, a única coisa que te levanta é o desejo de provar que você ainda está viva, que você é mais do que a imagem fraca que deixaram de você. A equipe do hospital começou a notar. Um dos médicos mais jovens me olhou com espanto quando me viu mover a mão sozinha. Dona Ivone, a senhora mexeu mesmo? Pesquei, com o pouco de força que tinha. E ele sorriu, como quem vê um milagre. Dona Vera, minha enfermeira anjo, comemorava cada pequena vitória como se fosse medalha de ouro. Eu disse que a senhora era mais forte do que todos aqui. E ela estava certa. Porque eu já não era mais só uma senhora com sequelas de AVC. Eu era um vulcão de lembranças, de decepções, de vontades antigas acumuladas. Eu era a mulher que sobreviveu ao abandono de quem mais amava. E, estranhamente, foi esse abandono que me empurrou de volta para a vida.
Com o tempo, consegui sentar. Depois, ficar de pé por alguns segundos, apoiada em uma barra. Chorei sozinha no primeiro banho que consegui tomar sentada, lavando minha própria pele, sentindo minhas mãos, minhas pernas, como se reencontrasse partes de mim que haviam sido sequestradas. Olhei no espelho. Meu rosto estava mais envelhecido. Tinha manchas novas, rugas mais profundas. Os cabelos estavam ralos, com falhas. A boca, ainda levemente torta. Mas os olhos estavam vivos, brilhando, gritando por dentro. Eu não morri. Eu não fui embora. Eu estou aqui. Foi então que recebi alta parcial. O hospital não podia me manter por mais tempo. Mas também não havia família me esperando. Nenhum endereço indicado. Nenhum filho ansioso por me levar para casa. A assistente social me chamou num canto. Falou com cuidado, como se pisasse em vidro. Dona Ivone, a senhora não tem para onde ir. Olhei para ela com calma. E sussurrei, com a boca ainda fraca. Tenho eu mesma. Ela sorriu. Triste. Conseguiram uma vaga provisória num abrigo para idosos. Um lugar simples, mas limpo, com camas alinhadas e cheiro de lavanda. Lá, ninguém me conhecia. Ninguém sabia quem eu tinha sido, nem quem tinha me deixado para trás. E, pela primeira vez, isso me deu alívio, porque eu não precisava mais carregar o nome de mãe de fulano. Eu era apenas Ivone. Só Ivone. Uma senhora silenciosa que andava devagar pelos corredores, que comia tudo que vinha no prato, que agradecia com o olhar, e que passava as noites escrevendo em folhas de caderno que Vera me trouxe antes de eu sair do hospital. Escrever virou minha terapia. E em cada folha, eu reconstituía minha história. Contava minha vida desde o início. Desde os primeiros passos do meu filho, até o dia em que ouvi ele negociar minha morte com o médico. Era meu testamento emocional. Eu escrevia como quem sangra, como quem dá forma à dor. E ao final de cada página, eu assinava: Ivone, a mulher que voltou. Um dia, ao caminhar pelo pátio do abrigo, com a bengala na mão e o sol morno batendo nas costas, eu escutei uma voz me chamar. Dona Ivone. Era um jovem, assistente do abrigo. Tinha um celular na mão. Tem alguém perguntando da senhora. Meu coração gelou. Pensei em Vera, pensei em alguma conhecida antiga. Mas não. Era ele. Meu filho. Depois de quase 3 meses em silêncio, ele procurou saber onde eu estava. Disse que ficou sabendo da alta pelo sistema. Que se assustou. Que não esperava. E que queria me ver. Que talvez fosse bom conversar. Eu olhei pro horizonte. Pro céu claro. Pro silêncio cheio de memórias. E por dentro, respirei como quem se prepara para o fim de uma era. Ele queria me ver. Agora. Mas eu não era mais a mulher que ele conheceu. Nem a mãe que ele abandonou. Nem a sombra que ele tentou apagar. Eu era outra. Eu era o resultado de tudo que ele quebrou. E mesmo assim não destruiu. A notícia de que ele queria me ver me atingiu como um trovão seco. Não porque eu esperava. Muito pelo contrário. Depois de tudo que vivi, depois de todos os silêncios, depois daquela frase dita ao médico como quem fala de um objeto velho, eu já havia aceitado que ele nunca mais apareceria. Que me deixaria ali, como deixou, sem culpa, sem peso, como quem deixa um saco esquecido no canto da rua. E talvez por isso, ouvir que ele queria vir até mim despertou algo que eu nem sabia mais que existia. Uma raiva quieta. Não escandalosa. Não vingativa. Mas uma raiva triste, densa, envelhecida. Daquelas que se acumulam em camadas e endurecem o coração. No fundo, eu sabia. Ele não estava vindo por amor. Ele estava vindo por conveniência. Talvez alguém o alertou. Talvez ele ficou sabendo que eu me recuperei. Talvez ficou com medo de eu aparecer de surpresa na porta dele, falando que ninguém queria ouvir. Ou, pior, talvez só queria encerrar o assunto. Fazer as pazes. Apagar a culpa. Fingir que nada aconteceu. Mas eu não era mais apagável. O dia chegou. Um sábado, de sol fraco. O céu estava limpo, mas havia um ar abafado, daquele que antecede uma chuva que nunca chega. O abrigo estava quieto, como sempre. As outras senhoras estavam em suas rotinas de chá, jogo de cartas,
rádio tocando baixinho. E eu estava sentada no banco de madeira do jardim, com minha bengala encostada na perna, usando meu vestido mais limpo, os cabelos penteados por uma das cuidadoras, e o coração calado. Não acelerado. Não ansioso. Só, calado. Como quem aguarda a chegada de alguém que não é mais bem-vindo, mas que ainda precisa ser olhado nos olhos. Ele chegou de carro. Um sedã moderno, preto, com os vidros fechados e o som desligado. Desceu com os passos cautelosos de quem sabe que fez algo errado, mas ainda tenta manter a pose. Estava bem vestido. Sempre foi assim. Camisa passada, sapato engraxado. Mas os olhos não mentem. E os dele estavam pesados. Carregavam um peso que ele não sabia nomear. O peso da culpa, talvez. Ou da certeza de que agora era tarde demais. Quando ele me viu, parou por alguns segundos. Como se tivesse levado um choque. Como se não esperasse que eu estivesse de pé. Que eu estivesse viva. Que eu estivesse ali. Eu ergui o olhar devagar. Não sorri. Não chorei. Só olhei. E naquele olhar, eu disse tudo. Ele veio devagar, segurando o próprio braço, como um menino que teme a bronca. Parou a uns 2 passos de mim. E foi ele quem falou primeiro. Mãe! A palavra caiu dura no chão. Quase não me atingiu. Eu ouvi, mas ela não chegou até o peito. Porque eu não era mais aquela mulher que ouvia esse mãe e se derretia toda. Eu era outra. Eu era uma mulher que foi esquecida no leito de um hospital, condenada à morte por quem deu à luz. E agora, ele me chamava de mãe como se essa palavra ainda tivesse o mesmo valor. Ficamos em silêncio. O tempo parou. Ele abaixou os olhos. E então tentou continuar. Eu não sabia que a senhora ia melhorar. Foi tudo tão rápido. Tinha muita coisa acontecendo. A gente ficou assustado. Eu achei que... Você achou que eu não ia ouvir, eu disse, pela primeira vez, depois de 3 meses. Minha voz saiu seca, ainda com a dicção lenta, mas firme. Ele arregalou os olhos. E eu continuei. Mas eu ouvi. Cada palavra. E repeti elas todos os dias na minha cabeça enquanto tentava mexer um dedo. Enquanto tentava reaprender a andar. Enquanto chorava sem som. Você não sabia que eu estava acordada. Mas eu estava. E você pediu para desistirem de mim. Ele ficou sem reação. Engoliu seco. Tentou falar algo, mas eu levantei a mão devagar. Não para bater, mas para interromper. Não quero explicação. Não me interessa saber o que te fez dizer aquilo. O que me interessa é que você disse. Você escolheu me enterrar viva. E agora, tá aqui. Por quê? Para aliviar sua consciência? Para fingir que é um bom filho? Ou porque tem medo que eu apareça na frente dos outros e conte a verdade? Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez, eu vi os ombros dele descerem. Ele estava vulnerável. Mas não era isso que eu queria. Não queria que ele implorasse. Nem que chorasse. Nem que pedisse perdão. Porque algumas coisas não se curam com desculpas. Algumas feridas, quando cicatrizam, deixam o corpo diferente. E eu era outra agora. A mulher que saiu do hospital andando, não era a mesma que entrou carregada. Você sabe onde eu morei minha vida inteira. Eu continuei. Você sabe o caminho até minha casa. Você sabe meu telefone. Mas só veio me procurar depois que soube que eu estava viva e andando. Porque enquanto eu estava vegetando, você não apareceu. Porque era mais fácil me enterrar do que me cuidar. Ele chorou. Começou a dizer-me desculpa. Mas eu levantei de novo a mão. Eu não vim aqui para te perdoar, João. Não ainda. Talvez nem um dia. Eu só vim para você olhar nos meus olhos e entender que você tentou me apagar. E falhou. Que eu sou mais forte do que sua vergonha. Que eu sou mais viva do que seu silêncio. E que, se eu tô aqui hoje, é apesar de você. Não por você. Ele chorava como uma criança agora. Enxugava os olhos com as mãos, em silêncio. Mas eu não toquei nele. Porque quem passou meses sem afeto aprende a viver sem toque. Eu apenas me levantei, devagar, com a bengala, e disse a última frase antes de voltar pro abrigo. Eu morri para você aquele dia. Mas renasci para mim mesma. E isso, você nunca vai entender. E fui embora. Não virei para trás.
nem para confirmar se ele ainda estava ali, nem para saber se ele chorava mais forte, nem para ver se ele finalmente entendeu, porque não importava mais. A mulher que ele tentou matar de descaso voltou com a alma inteira, mas nunca mais para ele. Depois daquele reencontro, algo mudou em mim para sempre. Não foi um alívio, não foi paz, foi silêncio. Um silêncio espesso, denso, que preencheu o lugar que, por anos, foi ocupado pela dor de ter sido esquecida. Eu não chorei quando voltei pro quarto do abrigo. Não treme, não desabei, não contei para ninguém. Eu apenas me sentei na beirada da cama, olhei pela janela e senti algo novo. Um tipo de vazio que não pesa mais. Um espaço onde antes havia expectativa, esperança, vontade de ser chamada de mãe. E agora só havia eu. Ali, naquele banco de madeira, naquele jardim simples, eu enterrei, de uma vez por todas, a mulher que esperava ser reconhecida. A mãe que se doava inteira por um filho que já não havia como gente. A mulher que por décadas mediu o próprio valor pelo amor que recebia de volta. Eu deixei tudo ali, debaixo daquele sol morno. E voltei como quem se despede de um cativeiro emocional. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas com uma leveza diferente. Pela primeira vez, eu comecei a cuidar de mim, não como quem espera recompensa ou gratidão, mas como quem tem finalmente a si mesma como prioridade. Eu lia, escrevia, caminhava devagar pelo pátio, participava das atividades do abrigo quando me sentia bem, e quando não sentia, ficava no meu canto, sem culpa, sem precisar justificar, sem precisar sorrir para parecer simpática. Pela primeira vez, eu podia simplesmente ser. Muita gente ainda me chamava de a mãe do moço do carro bonito, porque lembravam dele vindo me visitar, e eu só respondia com um aceno vago, sem corrigir, porque eu não era mais a mãe de ninguém. Não naquele sentido. Não no que me destruía. Eu era Ivone. E isso, pela primeira vez na vida, era suficiente. Comecei a contar minha história para uma cuidadora mais jovem, que me ouvia com os olhos marejados, segurando minha mão como se fosse neta. Ela dizia que nunca ouviu nada parecido, que doía, que machucava, que era revoltante. E eu dizia, mas eu sobrevivi. E você precisa saber disso. Porque o mundo é cheio de mulheres como eu, que cuidaram de todos, e no fim, foram deixadas com um prato de sopa fria e um quarto sem visita. Ela me pediu para escrever tudo. Disse que outras mulheres precisavam ler, que o mundo precisava saber o que fazem com mães que se doaram demais. Então eu escrevi uma carta por dia, uma lembrança por vez. E, em cada página, eu sangrava e me reconstruía. Lembrei do parto, da primeira papinha, do dia em que o João caiu da escada, das vezes que fingi estar bem só para ele não se preocupar. Lembrei até das cartas de Dia das Mães que ele fazia com papel colorido. E de como, aos poucos, aquelas palavras doces se transformaram em mensagens secas de WhatsApp, até virarem silêncio absoluto. O amor não sumiu, mas ele se transformou. Agora, era um amor por mim, por essa mulher que resistiu, que reaprendeu a andar, a falar, a respirar sozinha. Por essa mulher que sobreviveu ao abandono mais cruel, o de alguém que você criou com as próprias mãos. E mesmo assim, eu ainda o amava. Não com doçura, mas com a compaixão amarga de quem sabe que algumas pessoas simplesmente não conseguem retribuir, que não sabem amar de volta, que só sabem receber, sugar, desaparecer. E tudo bem. Não é meu papel salvá-lo disso. Não mais. Um mês depois do reencontro, ele mandou uma cesta com flores e bolachas pelo abrigo. A cuidadora trouxe até mim com um sorriso. Eu olhei. A carta dizia: Mãe, estou tentando ser melhor. Me dá mais uma chance. Eu respirei fundo. Não chorei. Nem respondi. A caixa ficou em cima da comoda por 3 dias. Depois, pedi que entregassem a outra senhora do quarto ao lado, que estava sem família. Ela ficou feliz. Sorria enquanto mordia as bolachas com a boca banguela. Eu só observei, em silêncio, e pela primeira vez senti que aquela doação era bem recebida. E foi o suficiente. Meu filho não era meu fardo, mas também não era mais meu alicerce. Ele era só parte da minha história. Um capítulo. Um nome numa foto antiga.
Uma memória que doeu demais, mas que agora já não me impedia de viver. Hoje, eu acordo com menos dor, com mais serenidade. Me olho no espelho e vejo uma mulher cansada, sim, com rugas, com os olhos fundos, mas uma mulher que venceu, que voltou do abandono, que sobreviveu a uma sentença de morte emocional, e que, acima de tudo, continua de pé. Talvez eu ainda viva muitos anos. Talvez não. Mas o que importa é que agora eu vivo por mim. E se um dia ele voltar de novo, pedindo algo, querendo reaproximação, talvez eu diga: filho, eu te perdoo, mas eu não esqueço. E eu aprendi a viver bem, sem esperar mais nada de você. Porque o perdão, às vezes, não é um abraço. É um limite. É dizer: você me feriu. E mesmo assim, eu continuei. E isso já é mais do que ele jamais mereceu. Hoje, quando acordo, não é mais com esperança. Também não é com tristeza. É com consciência. A consciência pesada e clara de que a vida, muitas vezes, não recompensa quem ama demais. Ela só devolve o que sobra. E o que sobrou para mim foram memórias duras, um corpo que ainda carrega sequelas e um nome que, para muita gente, já devia ter sido esquecido. Mas eu estou aqui. E não porque me deram essa chance. Não porque me amaram de volta. Mas porque eu tomei essa vida de volta para mim. Ainda tenho a boca meio torta, a fala um pouco arrastada, e dores que aparecem do nada. Mas me levanto todos os dias. Tomo meu café com pão amanhecido, sento no banco do pátio, e assisto o sol nascer como quem olha um milagre silencioso. Porque cada manhã é uma lembrança de que eu venci a morte que meu filho desejou para mim. Ele nunca usou essas palavras. Nunca disse quero que ela morra. Mas quando pediu ao médico para suspender meu tratamento, ele matou alguma coisa em mim. Matou minha imagem de mãe. Matou a fé que eu tinha de que, no final das contas, o amor que eu dei voltaria. Ele não voltou. Nem vai. E eu já não espero mais. Não tenho mais aquela fantasia boba de final de novela, de abraço no portão, de pedido de desculpa entre lágrimas. Isso é coisa de gente que ainda acredita. Eu não acredito mais. Não porque sou amarga, mas porque amadureci dentro da dor. E a dor ensina com crueldade. Ensina que nem tudo tem conserto. E que algumas pessoas só voltam quando percebem que você ainda está de pé. E isso incomoda. Ele volta de tempos em tempos. Uma mensagem curta. Uma cesta no abrigo com biscoitos caros e um cartão impresso. Estou com saudades. Precisamos conversar. Sinto muito. Mas não há sentimento real nessas palavras. Há cálculo. A tentativa de limpar o próprio nome, de apagar os rastros da covardia. Só que eu lembro de tudo. Lembro da porta entreaberta. Lembro do som da voz dele dizendo: ela já viveu o que tinha que viver. Lembro do frio no meu peito ao perceber que a morte, para ele, era mais conveniente do que me ver fraca. Lembro de cada enfermeiro me ignorando depois da decisão. Lembro da solidão dos dias em que ninguém veio. Nem para perguntar se eu ainda estava respirando. Nem para dizer que ia ficar tudo bem. E o que mais dói, não é o abandono em si. É o silêncio depois dele. A ausência disfarçada de vida. As mensagens que não dizem nada. O oi vazio, como se os últimos meses tivessem sido só um detalhe. Não foram. Foram o meu inferno particular. Hoje, minha identidade não é mais a mãe do João. É Ivone. Mulher. Sobrevivente. A esquecida que não se esqueceu. A silenciada que voltou a falar. A paralisada que voltou a andar. E mesmo que ele apareça na porta do abrigo com um buquê de flores, eu não abro mais meu peito. Porque não existe mais espaço nele para quem já cavou um buraco tão fundo. Eu enterrei meu amor de mãe na mesma hora em que ouvi ele negociar minha partida. E não foi fácil. Matar esse amor doeu mais do que o AVC. Mais do que qualquer dor física. Mas eu matei. Porque era isso. Ou morrer de verdade. As outras senhoras aqui me tratam com reverência. Dizem que eu sou exemplo. Que minha história parece um filme. Mas não é filme. É vida real. E na vida real, a mãe que ama demais é sempre a que morre sozinha. E mesmo assim, mesmo sabendo disso, a gente ama. A gente espera. A gente morre em silêncio. Até que um dia,
A gente acorda diferente. Hoje, não espero mais o Dia das Mães. Não fico perto do telefone no Natal. Não olho pro portão na esperança de ver aquele carro preto. Se ele vier, eu verei como vejo uma árvore ao longe. Existe, mas não me toca. Ele ainda é meu filho, no papel. Mas na alma, é só um nome que ficou para trás. Porque eu não quero mais saber se ele me ama. Quero saber se eu me amo. E hoje, eu finalmente posso dizer que sim. Porque amar alguém que te jogou fora e mesmo assim voltar para si mesma, com o corpo marcado, com a alma em ruínas, mas de pé, é o maior ato de amor próprio que existe. Não me peça para esquecer. Não me peça para sorrir com leveza. Não me peça para dizer que foi só um erro, uma fase, um momento. Porque não foi. Foi escolha. E escolhas têm consequência. Ele vai viver com a dele. E eu vou viver com a minha. Minha escolha foi continuar. Mesmo sem colo. Mesmo sem mãe no ouvido. Mesmo sem retorno. E por isso, eu venci. Porque no dia em que ele me descartou, eu renasci. Não por ele. Não por vingança. Mas por mim.